Existe um poder oculto no ChatGPT que é capaz de melhorar em até 400% as respostas que você recebe lá. Mas você só consegue desbloquear esse poder quando você domina as fórmulas de prompts do ChatGPT. E o conhecimento dessas fórmulas é exatamente o que diferencia quem recebe as melhores respostas lá nessa ferramenta de quem recebe respostas genéricas e extremamente entediantes. Oiê, meu nome é Rodrigo Reichmann e se existe algo que as pessoas negligenciam, jogam completamente de lado no mundo das inteligências artificiais, é o Prompt Engineering, que é justamente o conhecimento da construção de prompts e fórmula desses prompts. E dominar o Prompt Engineering vai muito mais do que as pessoas costumam dizer, que você precisa conversar com a ferramenta para explicar do que é que você precisa e pedir para ela atuar como se fosse tal coisa. Não é isso. Ou melhor, não é apenas isso. E a prova disso é que se você já me acompanha aqui no canal há algum tempo, sabe que eu não começo os meus prompts assim, as minhas conversas com o ChatGPT assim. Eu inicio direto com o prompt da tarefa que eu quero que seja executada. Mas isso só acontece porque eu utilizo 3 fundamentos essenciais na criação dos meus prompts, que são contexto, instruções e criatividade. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu ainda vou te mostrar um outro fundamento que vai aumentar ainda mais a qualidade das respostas que você recebe lá no ChatGPT. Primeiro, o contexto. É a lente pela qual o ChatGPT ou então qualquer outra inteligência artificial enxerga o mundo. Você precisa dar o cenário correto para as ferramentas para que elas te forneçam as respostas corretas. Então, se você fala sobre receitas, ela vai ser um chefe de cozinha. Se você fala sobre viagens, ela vai ser um guia turístico. Mas isso obviamente não ocorre de modo automático. Afinal de contas, o ChatGPT não é onisciente, ou seja, ele não sabe de tudo. Você precisa fornecer o contexto da situação para que ele te forneça a resposta desejada. Em seguida, nós temos as instruções. Vamos pensar aqui então que o ChatGPT é um funcionário preguiçoso. E se o ChatGPT é um funcionário preguiçoso, ele obviamente só vai fazer exatamente aquilo que você mandar. Então, instruções claras, precisas e bem específicas são um ponto-chave aqui para você conseguir obter as melhores respostas. Nenhuma inteligência artificial é capaz de ler mentes, mas ela é capaz de te fornecer exatamente aquilo que você pedir. Quanto mais específicas forem as suas instruções, mais precisas serão as respostas do ChatGPT. Por fim, a criatividade. Sabe quando você solta a imaginação e cria uma história incrível? Aqui é exatamente igual. A inteligência artificial ela é flexível e ela responde a diferentes tipos de prompts. E com diferentes tipos de prompts eu falo tanto em relação à estrutura e também formatos. Então você pode tanto perguntar como se estivesse entrevistando celebridades ou ainda solicitar que ela escreva um e-book completo para que você possa vender na Amazon. Mas vamos fazer aqui então algumas aplicações práticas para você entender como que o ChatGPT reage quando você aplica esses 3 elementos nos seus prompts. Então, para isso, eu estou aqui agora na tela do meu computador aqui com o meu ChatGPT aberto. Eu tenho a versão do ChatGPT Plus, mas você não precisa assinar o ChatGPT para ter respostas incríveis. Prova disso é que eu vou usar a versão GPT 3.5, que é a versão gratuita. Então, vamos logo aqui colocar o nosso primeiro prompt para que você consiga entender como que os 3 elementos, contexto, instruções e criatividades funcionam aqui no ChatGPT para você obter as melhores respostas possíveis. Então, primeiro vou ler aqui o prompt para vocês, que é forneça quantidade, no caso aqui quantidade de ideias para o formato tal, ou seja, para um artigo, para um vídeo, sobre o assunto para o público-alvo, focado em tópicos, que aí eu posso pedir para que ele também seja focado. Então, digamos que eu queira falar que o assunto seja sobre inteligência artificial, e eu quero que seja focado apenas em chatbots, não quero que ele fale sobre geração de imagens, eu quero que ele fale apenas sobre chatbots. E posso pedir ainda para que ele seja ainda mais específico. Por exemplo, eu posso fornecer um contexto adicional que eu quero que sejam chatbots gratuitos, por exemplo. Mas saindo um pouco aqui dessa área de inteligência artificial, vamos pedir aqui para ele fornecer 3 ideias para, bora dizer que seja um webinário, um curso ao vivo, no caso, né, online, sobre condicionamento físico. Condicionamento físico para... escrevi físico aqui errado. Físico para o público-alvo. Acredito que possa ser para atletas, né? Para atletas, mas poderia ser também profissionais de nutrição, personal trainers, várias coisas assim nesse nicho, né? De condicionamento físico. Mas aqui vamos dizer que foi para atletas, focado em tópicos. Quais que seriam esses tópicos? Como é para atletas, acho que a gente pode colocar aqui focado em séries para ganho de massa muscular. Podemos colocar ainda nutrição e descanso pós-treino. Então a gente teria aqui exatamente qual que é o foco do nosso prompt. E a questão desse contexto adicional, para que ele não venha algo tão padrão, a gente ainda pode colocar e também considerando que esses atletas são veganos. Então a gente consegue ser muito específico aqui.
Então a gente oferece tanto o contexto. Qual que é o contexto aqui? A gente vai fazer um webinário sobre condicionamento físico para atletas. E a instrução é justamente que eu quero que ele me forneça 3 ideias para esse webinário. E a criatividade aqui seria justamente os tópicos e o contexto adicional que a gente está fornecendo. Que aqui no caso seria as séries para ganho de massa muscular, nutrição e descanso pós-treino, e considerando que esses atletas são veganos. E estamos vendo aqui então quais que são as opções de webinário que o ChatGPT tá trazendo pra gente. Ele inclusive aqui tá colocando bem completo, inclusive com subtópicos, né? O que é exatamente a questão que eu te falei. Se você fornece prompts mais completos, você vai ter respostas mais complexas. Então a primeira ideia seria um webinário construindo músculos veganos, estratégias de treinamento, nutrição e recuperação. Então o tópico 1 seria justamente as séries para ganho de massa muscular, o tópico 2, nutrição estratégica para atletas veganos, e o tópico 3, recuperação e descanso para atletas veganos. Aqui tem os subtópicos, caso você queira dar um pause aí lendo. Vou passar logo aqui pro 2. Veganismo e ganho de massa muscular, desvendando os mitos e alcançando resultados. E os tópicos seriam os mitos do veganismo e massa muscular, nutrição vegana inteligente para o ganho muscular, e tópico 3, estratégias de treinamento e recuperação para atletas veganos. E por fim, nosso webinário 3 seria abordagem holística para atletas veganos, maximizando desempenho, saúde e estética. Então, nosso tópico 1 seria integrando nutrição e condicionamento físico, o tópico 2, estratégias de treino inteligentes para veganos, e tópico 3, recuperação, descanso e mindfulness. A gente percebe que ele não variou tanto de um webinário para o outro justamente porque o nosso prompt foi bem completo. Então, justamente por a gente já saber o que é que a gente queria exatamente, né, que era justamente essa questão do condicionamento físico para atletas e por aí vai, ele já forneceu aqui mais ou menos um esboço do que é que a gente poderia abordar nesses 3 webinários. Mas saindo desse nicho de ideias, a gente ainda pode pedir para que ele realmente escreva algo, como é o caso aqui desse prompt. Então aqui no caso nós temos usando estilo de escrita para público-alvo, escreva um tipo de texto para o assunto em local, destacando os objetivos pretendidos oferecidos pelo assunto. Então a gente poderia colocar aqui, usando estilo de escrita casual para um público jovem, escreva um artigo para o assunto, no caso pode ser inteligência artificial, em uma revista, destacando os objetivos pretendidos. Então, se a gente está falando de inteligência artificial, a gente pode querer que ele fale só sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado financeiro, por exemplo. Oferecidos pelo assunto, aqui está repetindo novamente, que é justamente aquela questão de a gente dar as instruções, oferecer o contexto, né? Então bora botar aqui justamente essa ideia, né? Usando um estilo de escrita casual para público-alvo, que seriam pode ser jovens adultos, né? Para jovens adultos. Escreva um artigo para o assunto. Bora tirar esse para o e bora botar um sobre, né? Que é exatamente isso que eu já venho falando aqui pra vocês no canal. Nem sempre naquele prompt pronto você vai só trocar ali as informações, né? Você tem que sempre estar ali modificando coisas também. Escreva um artigo sobre inteligência artificial Aí aqui a gente pode botar para uma revista apenas, destacando os objetivos pretendidos. A gente pode tirar esse os aqui também, destacando como as IAs estão afetando o mercado financeiro. E a gente pode tirar esses oferecidos aqui também. Acho que nesse caso aqui não é necessário falar mais nada. E vamos ver qual que vai ser a resposta que o ChatGPT vai dar pra gente. Ele acabou de fornecer aqui pra gente um artigo que tá bem grande até. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem melhor. Realmente bem completo, bem complexo, assim, ideal para uma revista, eu diria, né? Então a gente tem aqui o título, como a inteligência artificial está dando um tapa no mercado financeiro. E aí, galera antenada no mundo financeiro, vocês estão ligados na última parada que tá mexendo com tudo por aí? Se ainda não estão por dentro, senta aí que vou te contar. A parada inteligência artificial, ou IA, como os íntimos gostam de chamar. E não é coisa de filme futurista, não. A IA tá agitando para valer o mercado financeiro e a gente tá aqui para te dar o furo quente. Então justamente você vê que aqui ele realmente escreveu com uma escrita casual para jovens adultos, então tem uma linguagem para jovens adultos. Foi realmente um artigo sobre inteligência artificial no formato de uma revista. Caso a gente tivesse pedido aqui para um blog, ou então para uma revista acadêmica, provavelmente a linguagem já ia ser um pouco diferente. E destacando justamente como as IAs estão afetando o mercado financeiro. Então, mais uma vez, comprovando aqui que o contexto, as instruções e a criatividade são os 3 elementos fundamentais para você conseguir obter melhores respostas no ChatGPT. Mas como algumas pessoas só acreditam nas coisas depois de 3 vezes, temos aqui ainda um terceiro prompt, que é escreva um tipo de perfil para a pessoa, destacando seus interesses, personalidades, de uma forma que possa atrair um público, usando linguagem e tons apropriados.
Então o que é que poderia ser isso aqui? Poderia ser uma bio para um perfil no Instagram, poderia ser uma descrição para uma vaga do LinkedIn. Aqui pode ser várias coisas, né? Mas bora colocar aqui um exemplo então, escreva um tipo de perfil. Bora trocar o tipo de perfil por um portfólio. Bora botar aqui um portfólio para um designer gráfico, pode ser também um engenheiro, ou então um arquiteto, um designer de interiores, mas bora botar aqui designer gráfico, destacando seus interesses, personalidades. Bora botar aqui destacando suas qualidades em relação à criatividade, organização e atenção aos detalhes. Que a gente quer que seja um portfólio bom, né? De uma forma que possa atrair um público. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, recrutadores de grandes empresas. E essa parte final aqui de usando linguagem em tons apropriados já fica meio que implícito para o ChatGPT que o portfólio tem que estar de acordo com a linguagem que recrutadores de grandes empresas vão aceitar. E vamos ver aqui então, portfólio designer gráfico. Bem-vindo ao meu portfólio, sou um designer gráfico apaixonado pela criação visual e pela arte de contar histórias por meio de elementos visuais. Com uma abordagem que combina criatividade, organização e atenção aos detalhes, estou comprometido em proporcionar soluções de designs impactantes para grandes empresas. Então aqui no caso criou um portfólio todo escrito, né? Ainda colocou aqui as experiências passadas, né? Acho que ele fez meio que como se fosse um currículo assim, mas também uma coisa bem profissional, que é justamente aquela questão de que a gente queria que fosse realmente para recrutadores de grandes empresas, né? Então tem aqui até o campo para você deixar seu e-mail, seu número de telefone para possíveis contatos. E para quem ficou até o final, o segredo para elevar ainda mais a qualidade das respostas que você vai receber lá no ChatGPT é você ser específico. Mas não é qualquer tipo de especificidade. É ser específico com delimitações. Você pode utilizar as delimitações para guiar o ChatGPT para que ele forneça a resposta no exato modelo que você quer receber. E você pode tanto fazer isso utilizando parâmetros como escreva em tantas palavras, ou então utilize não sei quantos parágrafos, ou ainda com restrições como não inicie o texto fazendo saudações, não inicie o texto dando boas-vindas. E assim você consegue guiar o ChatGPT para que ele forneça a resposta no exato modelo que você quer. E esse conteúdo aqui ele é apenas 10% do que você pode aprender sobre inteligência artificial se apertar no primeiro link que está aqui na descrição. Lá você vai encontrar como utilizar as ferramentas de inteligência artificial, inclusive para criar um negócio e ganhar dinheiro na internet caso você queira. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. Tchau!